Quando eu tinha 1 ano de idade, eu nasci num lar católico. Da minha família, todos eram católicos, exceto a minha avó paterna. E com 1 ano de idade, os meus pais descobriram que eu tinha nascido com uma doença chamada disritmia cerebral. Talvez você já tenha ouvido falar. Eu tinha um líquido a mais no cérebro. Com 1 ano de idade, eu comecei a ter convulsões. Eu passava muito mal nessas convulsões. Os meus pais me levavam semanalmente para os hospitais por causa das convulsões. Então, até os 5 anos de idade, eu tinha convulsões semanalmente. E um dia, então, os médicos falaram assim para os meus pais: olha, eu lamento te dizer, mas essa doença não tem cura. A disritmia cerebral não tem cura. E a sua filha nunca conseguirá acompanhar os alunos em uma escola normal. Porque a sua filha, ela está destinada com essa doença. Então, os meus pais ficaram totalmente abalados com essa notícia. Eu fui a primeira filha, então você imagine, você que é pai e mãe, saber que o seu filho ou filha está destinado a ter uma doença para o resto da vida. Então, aos 5 anos de idade, meus pais foram convidados para irem para uma igreja evangélica na cidade de Londrina. E eles já tinham sido convidados muitas vezes, mas nunca aceitaram o convite. Mas naquele dia, queridos, sabe o que eu acredito? Que aquele dia foi um dia muito especial. Porque aquele dia já estava escrito pelo dedo de Deus que Ele iria mudar a história da minha vida e da minha família. Então, naquele dia, nós fomos para aquela igreja, inclusive era a Assembleia de Deus. Meus pais nunca tinham ido para uma igreja, já foram para a igreja do Reteté. Então, vocês imaginam o que eu estou falando. E naquela noite, então, tinha um pastor de fora ministrando. E ele começou a ministrar sobre milagres, sobre curas divinas, sobre milagres que só o Senhor poderia fazer. Então ele fez um apelo no final da ministração. E eu tinha 5 anos de idade. Eu levantei sozinha do meu assento e eu fui até lá na frente receber a oração. E eu me lembro como se fosse hoje. Então meus pais viram que eu fui e foram atrás de mim. E quando aquele pastor começou a orar por mim, ele nem encostou a mão na minha cabeça. Eu já caí. E meus pais ficaram um pouco chocados, porque eles nunca tinham visto aquilo. E aquele pastor então falou assim para os meus pais: fiquem tranquilos, essa noite o Senhor está arrebatando a sua filha. Porque essa noite Deus quer ter um encontro com a sua filha e com a sua família. Queridos, naquela noite, foi uma noite tão divina, tão sobrenatural, que eu fui arrebatada. Eu vi o meu espírito saindo do meu corpo, e o meu espírito olhava e o meu corpo continuava ali no chão. Naquele dia eu não tinha batimentos cardíacos, porque eu estava totalmente arrebatada. E então eu vi o meu espírito subindo, o meu espírito atravessou o teto da igreja, e eu subia e parecia que não tinha mais fim. Então eu cheguei no céu, e eu vi 2 portas abertas, 2 portas aonde eu não via nem o começo, nem o fim. E eu via uma luz muito forte. Então eu vi um anjo, e esse anjo, ele encostou em mim, e ele sorriu para mim.
Então parece que foi tão rápido, mas eu fiquei por 2 horas arrebatada. Mas parecia que foi uma experiência tão rápida para mim. Então eu vi novamente o meu espírito voltando, atravessei o teto da igreja, vi o meu corpo estendido no chão e eu entrei dentro do meu corpo. E quando eu levantei, eu disse assim: mãe, eu vi um anjo. E naquele momento, quando eu disse isso para minha mãe, ela começou a chorar e ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela começou a falar em línguas. Ela nunca tinha falado aquilo. Ela nem sabia o que estava falando, queridos. Então, aquele pastor olhou para os meus pais e disse assim: o Senhor está me falando que Ele trouxe uma cura sobrenatural sobre a vida da sua filha. Você pode chegar em casa, jogar todos aqueles remédios que ela está tomando fora, porque a cura do Senhor veio sobre a vida dela. Queridos, eu tomava Gardenal, eu tomava Tegretol, remédios que para aqueles que conhecem, é um remédio que gera dependência a vida toda. Então, naquela noite, os meus pais entregaram a vida deles para Jesus. E naquele dia, o Senhor começou a escrever um destino para a minha vida e para a vida da minha família. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, e então meus pais me levaram para o hospital. Eu fiz todos os exames e os médicos não entendiam porque não tinha mais nada. Eles falaram: meu Deus, essa menina não tem mais nada, ela está totalmente curada. Como isso foi possível? Então eles falaram: foi Jesus que trouxe a cura sobre a vida dela. E eu nunca mais tomei nenhum desses medicamentos. Eu nunca mais tive convulsão, para a glória de Deus.